A segunda-feira, 18 de maio, é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Criada há 20 anos, a data chama a atenção em 2020 para a perspectiva de crescimento dos casos de abuso e exploração infantil que ocorrem dentro de casa durante as medidas de contenção à pandemia. Segundo o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos e também do governo federal, na maioria dos casos denunciados em 2019, a violência foi praticada por pessoas da família ou próximos à família. Pelo padrasto ou madrasta, representa um total de 39,46%. Pelo pai, 18,45%. Ou pela avó da vítima, 3,43%. Ainda de acordo com o levantamento, as vítimas têm em sua maioria de 4 a 11 anos, representando um total de 42,7%. De uma grande importância, porque é um período que a gente foca bastante nas denúncias, as pessoas saem mais com informações, que assim as pessoas precisam de muita informação ainda sobre esses casos de violência. O Conselho Tutelar é atuante, é de fundamental importância o trabalho, a atuação do Conselho Tutelar, porque embora nesse período de pandemia atrapalhou bastante, mas nós não calamos a nossa voz, estamos atentos, levando essa informação de conscientização a todas as famílias, que não permitimos que as nossas crianças sofram abuso e exploração. Os principais tipos de violações contra crianças e adolescentes são pornografia infanto-juvenil, trocas sexuais, exploração sexual autônoma, atos sexuais realizados mediante pagamento, exploração sexual agenciada, intermediada por terceiro, dentre outros. Então, quando nós recebemos algum tipo de denúncia de violação de direito, não só para crianças, né, e adolescentes, mas como também para idosos, mulheres, nós visitamos o local, averiguamos aquela denúncia, aquela situação de violação de direito, e aí nós conversamos com os familiares e levamos, se for o caso, ao conhecimento do Ministério Público, ao conhecimento, se for o caso, da autoridade policial, para que tomem as devidas providências. Nós não temos o poder de prisão, nem de fiscalização. A gente identifica o problema, trabalha com aquela família que está em estado de violação de direito e encaminhamos, se for o caso, para as autoridades competentes tomarem as devidas providências. A família deve ficar atenta aos sinais que podem ser demonstrados através de comportamentos da criança ou adolescente. É um momento em que os pais devem prestar muita atenção, né, nas crianças e nos adolescentes. Principalmente aquelas famílias que já existia um conflito anterior intrafamiliar. Então, você tem que perceber, geralmente a criança que está sendo abusada, ela fica mais introspectiva, né? Ela não interage muito. Adolescentes apresentam um comportamento meio que rebelde. Então, os pais eles têm que estar muito atentos. Agora, nessa situação de isolamento social, que as pessoas estão mais dentro de casa e geralmente os abusadores são pessoas do convívio social e familiar dessas crianças e desses adolescentes. O que acontece? As denúncias no Ministério dos Direitos Humanos triplicaram do período do dia 14 a 24 de março. Então, comprovando que o isolamento social realmente está contribuindo para que essas situações se agravem, né, entre famílias com problemas já pré-existentes. Então, você que é pai, você que é mãe, ou que tem adolescentes ou crianças, né, dentro de casa, preste atenção. A melhor forma de evitar abuso, ou que seu filho, ou que sua filha, ou adolescente ou criança sofra algum tipo de violação nesse sentido, é você prevenir. A data 18 de maio é apenas para reforçar a campanha de conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes, mas você pode denunciar, já que isso infelizmente acontece durante todo o ano. Ligue e denuncie. Nós temos uma rede de proteção, né, que protege as crianças e adolescentes, e na assistência social nós temos
dois órgãos importantíssimos. Nós temos todos os órgãos da assistência social, eles trabalham em conjunto, em rede, para estar atuando na proteção de crianças e adolescentes. Mas o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, que trabalha com as violações de direitos, eles vêm a fazer o acompanhamento dessas vítimas, né, dos direitos violados das crianças e adolescentes. A família também é acompanhada e também logo vem o violador, que também é acompanhado pelo CREAS. Então, a gente acompanha tanto quem sofreu a violação de direitos quanto o violador. E, em meio a isso, o CREAS também faz os encaminhamentos para toda a rede de proteção, que não só da assistência social, mas entra o Ministério Público, o Conselho Tutelar. O CRAS também ele é muito importante nessa proteção, porque ele faz a prevenção. Então, a partir do momento que nós recebemos enquanto CREAS e a violação já aconteceu, a gente faz o acompanhamento e aí, após essa superação, a gente encaminha para o CRAS para que ele continue fazendo o trabalho de prevenção. Então, é primordial a importância o trabalho da assistência social e não só do acompanhamento do CREAS, mas a gente também faz a sensibilização, a conscientização de toda a população sobre essa temática, né, sobre essa violação de direitos, que é uma violação de direitos que ela tende a aumentar diante dessa pandemia, infelizmente.